Por séculos, a humanidade sonhou em escapar das garras da morte. Desde as lendas do elixir da vida até as buscas modernas pela ciência da longevidade, o desejo pela imortalidade moldou civilizações, religiões e até nossa tecnologia. Agora, o que antes era apenas um sonho inalcançável tornou-se realidade. Cientistas anunciaram a descoberta de um processo revolucionário capaz de conceder vida eterna. Para muitos, era o início de uma nova era, para outros, uma transgressão perigosa contra as leis da natureza. Mas a pergunta permanece: ser imortal é realmente vencer a morte? Ou estamos apenas trocando uma prisão por outra, muito mais sombria e duradoura? A chave para a imortalidade foi encontrada em um avanço biotecnológico sem precedentes. Usando uma combinação de edição genética, nanotecnologia e regeneração celular, os cientistas descobriram como transformar o corpo humano. Envelhecimento, doenças e até mesmo lesões mortais deixaram de ser uma ameaça. Os primeiros casos de sucesso trouxeram um misto de esperança e admiração. Pessoas que antes estavam à beira da morte agora exibiam corpos rejuvenescidos, cheios de vigor. Seus testemunhos de uma nova vida inspiraram bilhões ao redor do mundo. Para muitos, isso parecia a solução definitiva para os maiores dilemas da humanidade. Afinal, sem a sombra da morte, o que poderia nos impedir de alcançar o verdadeiro potencial humano? No início, a imortalidade parecia perfeita. Mas, com o passar do tempo, os primeiros sinais de algo estranho começaram a surgir. Alguns imortais começaram a apresentar mudanças sutis de comportamento. Pequenos lapsos de memória, decisões inesperadas e, em alguns casos, explosões de raiva inexplicáveis. Essas alterações foram inicialmente tratadas como anomalias isoladas. Os cientistas atribuíram os sintomas a fatores externos, estresse psicológico, adaptação à nova condição ou mesmo traumas passados. No entanto, conforme os meses se transformavam em anos, os sinais tornaram-se mais claros e perturbadores. Os corpos imortais permaneciam perfeitos, mas suas mentes pareciam começar a se fragmentar, revelando um preço oculto que ninguém havia antecipado. Texto para o narrador. O que começou como casos isolados logo se transformou em uma epidemia silenciosa. Cada vez mais imortais começaram a mudar, mas não no sentido que esperavam. A empatia que antes definia suas ações desaparecia lentamente. Alguns tornaram-se insensíveis, incapazes de sentir conexão ou compaixão. Outros, mais inquietantes, abraçaram a violência, como se tentassem preencher o vazio crescente dentro de si. Os cientistas finalmente descobriram o motivo. Os cérebros humanos, mesmo transformados pela imortalidade, não foram projetados para lidar com o peso do tempo infinito. A memória acumulada tornava-se um fardo insuportável, corrompendo a mente e distorcendo a percepção de realidade. A imortalidade, que prometia nos libertar da morte, estava, na verdade, nos aprisionando em um ciclo de perda de identidade. A pergunta inevitável surgiu: sem a morte, o que ainda resta que nos torna humanos? Com a transformação dos imortais em monstros insensíveis, a busca por uma solução tornou-se urgente. Cientistas, antes aclamados como visionários, agora trabalhavam incansavelmente para desfazer o que haviam criado. Laboratórios ao redor do mundo experimentavam métodos para reverter as mudanças no corpo e na mente, mas cada tentativa parecia apenas arranhar a superfície do problema. Enquanto isso, a sociedade se dividia. Havia aqueles que ainda viam a imortalidade como um milagre, insistindo que os efeitos colaterais poderiam ser controlados. Para outros, era uma maldição que roubava tudo o que fazia da vida algo significativo. Protestos e conflitos começaram a surgir, espalhando o caos pelo mundo. E então veio a revelação devastadora, e a única forma de salvar os imortais era reintroduzir a mortalidade. Mas isso significava apagar a promessa de vida eterna que havia transformado o destino da humanidade. Uma escolha dolorosa estava à frente: sacrificar o sonho da imortalidade ou assistir enquanto aqueles que o abraçaram continuavam a se desintegrar. Diante do inevitável, os imortais foram colocados diante da decisão mais difícil de suas existências. Continuar como monstros, sem memória, sem empatia, sem humanidade? Ou aceitar a mortalidade novamente e encarar o fim que tanto haviam temido? O processo de reintroduzir a mortalidade foi desenvolvido, mas com riscos significativos.
Nem todos sobreviveriam, e os que o fizessem poderiam carregar cicatrizes irreversíveis. Apesar disso, um número crescente de imortais começou a se voluntariar. Para eles, a promessa de redenção era mais valiosa do que uma eternidade vazia. À medida que o procedimento avançava, histórias de reconexão com a humanidade emergiram. Imortais recuperavam memórias esquecidas e sentimentos que acreditavam ter perdido para sempre. Ainda assim, a pergunta ressoava: a vida eterna vale o preço de perder quem somos? O sacrifício final não foi apenas dos imortais, mas de toda a humanidade. A crença de que a vida deve ser vivida em plenitude, com um começo e um fim, foi restaurada. E com isso, o mundo começou a encontrar seu caminho novamente, equilibrando o desejo pelo progresso com o respeito pelo ciclo natural da existência. Com o tempo, a humanidade chegou a uma nova compreensão. A imortalidade, que antes parecia ser o auge da conquista humana, revelou-se um espelho de nossas fragilidades e desejos mais profundos. O retorno à mortalidade trouxe uma lição: vê na finitude que encontramos o verdadeiro significado da vida. A mortalidade não é uma maldição, refletiam os sobreviventes. Ela é o que dá valor ao tempo que temos, ao amor que sentimos e às escolhas que fazemos. Enquanto o mundo se reconstruía, a natureza também encontrou seu caminho. Entre as ruínas de um dos laboratórios que buscavam a imortalidade, uma flor começou a crescer. Pequena, mas vibrante, ela simbolizava renascimento e aceitação. E assim, a humanidade, mais consciente de suas limitações, decidiu não mais lutar contra a mortalidade, mas viver cada momento como um presente finito e precioso. Enquanto o mundo segue em frente, um mistério permanece: alguns imortais, incapazes de serem curados, desapareceram sem deixar rastros. Será que ainda estão vagando entre nós, prisioneiros da eternidade? A imortalidade parecia um presente, mas talvez seja o último teste da humanidade. Gostou da história? Inscreva-se no canal e ative o sino para mais narrativas onde os maiores desejos humanos revelam os perigos escondidos.